escala ao grupo dos cereais, nomeadamente no pão, nos cereais integrais, às leguminosas, feijão, o grão, as favas, e que cada vez mais está-se a perder o hábito de comer leguminosas, e aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos refere é que pelo menos uma porção deveríamos ingerir diariamente. E, portanto, se calhar passamos meses sem consumir feijão e grão porque achamos que faz mal à dieta ou porque nos engorda, e, portanto, não é verdade. Portanto, as propriedades da fibra são, basicamente, o facilitar o trânsito intestinal, o melhorar os processos de evacuação, portanto, de evacuar melhor e todos os dias, eliminar os produtos tóxicos que também ingerimos, alguns constituintes tóxicos na nossa alimentação. De certa forma, a fibra compete com o colesterol, algumas gorduras e açúcares que consumimos, e, portanto, há como que uma ligação e ajuda a expelir. Portanto, são inúmeras as propriedades da fibra. Diga-me uma coisa, calorias. Hoje em dia fala-se muito de calorias e de como isso se relaciona com uma alimentação saudável. Explique-nos exatamente o que são calorias. Calorias dá-nos energia, portanto é assim que temos que pensar. Há 3 grandes nutrientes, são os únicos que nos dão valor energético, ou seja, as proteínas, os lípidos, que são as gorduras, e os hidratos de carbono ou glúcidos, que são basicamente os açúcares. Portanto, aquilo que é preciso, se calhar, entender, e até se calhar para conseguir ler rótulos nutricionais quando se vai optar por escolha, não é, no supermercado, é que 1 grama de proteína dá-me 4 quilocalorias, 1 grama de gorduras dá 9, 1 grama de hidratos de carbono dá 4 e 1 grama de álcool dá 7. E daí que os lípidos, ou o grupo das gorduras, seja aquele que deve ser consumido em menor quantidade. O álcool apenas, isso terá que, se ele tiver que existir em ocasiões festivas, e não é festa todo o dia, nem todas as semanas, e, portanto, é assim que construímos o mundo das calorias, porque depois, na verdade, o nosso trabalho é este, é converter os alimentos em nutrientes, dos nutrientes em valor energético, que são as calorias. Doutora, existem, voltando ao tema das dietas, existem inúmeras dietas, como a própria doutora disse, está sempre a ser confrontada com novas, não é? Existe alguma que realmente seja milagrosa, que a pessoa possa fazer e pronto, ficar mais magra, com o corpo que quer? Por incrível que pareça, não. E saudável. As dietas milagrosas ou as dietas que fomentam a rápida perca de peso, é importante deixar claro que aquilo que a pessoa está a perder é água, acima de tudo, e há por vezes matéria magra, ou seja, quando eu perco peso rapidamente, eu estou a perder volume, estou a perder água e estou a perder constituintes importantes da minha estrutura, que é o caso da matéria magra. A dieta deve ser algo fomentado, equilibrado, fomentado ao longo do tempo. Mais vale perder pouco, mais vale eu perder 2 kg, 2,5 kg por mês, do que eu querer perder 7 ou 8 e a seguir eu não consigo mantê-lo. Portanto, há que haver aqui alguma relação e equilíbrio, e eu perder e depois ter consistência e sustentabilidade nesta minha perca de peso, porque senão eu faço as dietas do ioiô e todas elas vão nisto. Portanto, eu perco enquanto faço mais, e depois ganho mais porque a seguir o meu organismo está ávido de nutrientes, está ávido de alimento. Eu própria estou cheia de fome, entre aspas, e portanto eu vou comer muito mais. Ansiosa, não? Ansiosa. Doutora, há muitos casos de pessoas que querem fazer dietas e acabam por gastar muito dinheiro por não saber exatamente o que consumir, o que comprar, nomeadamente os alimentos integrais e não só. Pode-se fazer uma dieta, uma alimentação saudável com baixo custo? Pode. É um mito achar-se que a alimentação saudável e equilibrada é mais cara do que a outra. Porque, na verdade, eu não preciso de consumir muita carne, muito peixe. Eu preciso é de consumir mais legumes e fruta. E se calhar nesta altura, alguém que nos está a ouvir pode pensar, pois, mas é o grupo mais caro.
mas na verdade, os legumes, mas na verdade, se eu reduzir ou se eu comer corretamente a quantidade de carne e de peixe que eu preciso diariamente, se eu conseguir ir ao grupo dos lácteos e em vez de eu estar a consumir iogurtes todo o dia que são mais caros, recorrer ao leite, por exemplo, como tem as mesmas propriedades que o iogurte. Evitar determinados tipos de queijo. Optar, por exemplo, para ir buscar a proteína e os aminoácidos, em vez de ir só à carne e ao peixe, vou buscar também ao feijão e ao grão. Então, eu vou poupar e vou ter dinheiro para consumir mais legumes e fruta. Na verdade, aquilo que deve ser como mínimo são 3 a 4 peças de fruta por dia. Isto, 3, 4 peças de fruta por dia é 1 quilo, são 800 gramas. Não é as frutas maiores, mas deve ser as frutas mais pequenas, as que cabem na nossa mão. E em relação ao grupo dos legumes, aquilo que eu ensino sempre é a sopa, que eu ainda hoje não consigo perceber porque é que não há sopa todos os dias na casa de todos nós. Porque, de facto, a sopa dá-me plenitude gástrica, tira-me a fome ou aquela sensação de vazio. É quente, é rica em fibra, é rica em minerais, em vitaminas e, portanto, com uma sopa e mais qualquer coisa, um bocadinho de carne, de peixe, um bocadinho de cereais, porque não? Portanto, quando eu falo dos cereais, é o grupo de cereais, batata, arroz, eu fico com uma refeição completa e, portanto, não é isto que me encarece a refeição. O que me encarece a minha diária é ir ao café, é recorrer ao bolo, ao chocolate, aos salgados, à empada, ao risol. Isto é que é caro, não é? Exatamente. Doutora, sabemos que esteve em Angola. O que acha que é necessário fazer em termos de nutrição em países como Angola? Portanto, a minha experiência em Angola, eu tive uma semana e, portanto, aquilo que me deu para perceber e porque eu tive a oportunidade de visitar mesmo a cidade de Luanda e a capital e de ir a bairros menos ou mais desfavorecidos do ponto de vista económico e social e, portanto, claro que há muito a fazer, mas... Lembra-se de quais foram os bairros? Não me lembro. Eu posso dizer que eu estava em Talatona e, portanto, aquilo que eu visitei foi perto de Talatona e a caminho de Benfica. Portanto, é aquilo que tenho de memória. Sim, sim. E, portanto, aquilo que eu notei, claro que há uma grande diferença entre a população que tem muito e aquela que tem mais dificuldade de ter acesso se calhar a uma alimentação mais equilibrada, mas o que eu chamaria a atenção que é importante é uma política de saúde que desse princípios de nutrição no âmbito escolar e que começasse pelos mais pequeninos, para que estes então possam até puxar pelos pais em casa, transmitir o conhecimento que eles adquirem, porque são eles o futuro da amanhã de Angola e, portanto, nós devemos investir neles e nos adolescentes. Eu penso que são um povo extremamente afável, simpático, não tive problema absolutamente nenhum e estão receptivos e querem muito aprender, que é outra característica que eu senti e, portanto, acho que pode-se fazer muitas coisas importantes e boas, principalmente na área da nutrição, evitando-se desta forma as doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da obesidade, a diabetes tipo 2, a dislipidémia, a doença cardiovascular, que está tão disseminada aqui na Europa e no continente americano, é evidente que começa a aparecer nos países em desenvolvimento e médio desenvolvimento. Porquê? Porque a esperança média de vida aumenta, como é evidente, e terão mais opções de escolhas alimentares. E, portanto, se a educação não está, os pilares não estão fomentados, é evidente que também lá se vai repercutir aquilo que está a acontecer cá. E, portanto, acho que pode-se aprender muito. Doutora, dentro dos alimentos típicos de Angola, considera que existam, por exemplo, as coisas que se cultivam lá, como a batata doce, entre outras coisas, o que é que aconselha para a alimentação, por exemplo, das pessoas mais desfavorecidas no dia a dia? De recorrer aos legumes, cultivar, que foi uma coisa que eu penso daquilo que vi, que podiam cultivar, podiam usar mais a terra para seu próprio sustento. Vê-se muito, a imagem que eu tenho é a venda,
portanto, são as mulheres que... As quintandeiras. As quintandeiras. São as mulheres que eu penso que sustentam ali o braço forte da casa, dedicam-se à venda, mas que no fundo se calhar é à venda dos produtos que a própria natureza dá, porque Angola é riquíssima, tem um potencial enorme, eu penso que quase as frutas, foi a ideia que eu tinha, é espontâneo, portanto tem um clima fantástico. Agora, se também aprenderem a cultivar, a usar a sua própria terra, com certeza é uma fonte geradora de economia, de subsistência, alimentam-se melhor e podem fazer crescer o país. E portanto esta foi a imagem que me marcou mais, foi estarem à venda junto a uma linha de um caminho de ferro, penso que já não passava lá o comboio, mas que uma fila enorme de venda. Alimentos, não terem medo de consumir, não terem medo de cultivar, têm legumes que eu própria desconheci, portanto foi lá que consumi e gostei, e portanto a batata doce, por exemplo, muito cá boa. Era mais no sul, lá utilizam frequentemente e portanto acho que é recomendável, portanto. É. Doutora, para finalizarmos, em países mais quentes como Angola e muitos outros, a hidratação é sobretudo muito importante. Quantos litros de água mais ou menos é que uma pessoa deve beber em média num país mais quente? Portanto, a quantidade de ingestão hídrica, e quando eu falo em ingestão hídrica é água, a quantidade depende muito do valor energético total, do número de calorias que a pessoa ingira, mas por regra deverá ser superior a 1,5 litro até 2 litros, 2,5 litros, ou seja, numa regra prática, aquilo que nós fazemos é 1 quilocaloria por cada mililitro. Ora, se uma mulher adulta, saudável, deverá consumir à volta das 2.200, 2.400, então seria 2 litros de água, pelo menos. E um homem à volta de 2.400, 2.600, portanto... Ou seja, devemos andar com uma garrafinha. Exatamente. Uma garrafa de 1,5 litro é complicado, principalmente em Angola, que está muito calor. Então, o conselho que eu dou, garrafa pequena de meio litro e depois, portanto, ir substituindo ou ir enchendo, se a água for potável. Claro. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Gostamos muito de a ter aqui. Quer saber o tema do próximo programa? Então visite o nosso Facebook. E agora, anota as informações mais importantes sobre a alimentação saudável. Uma dieta saudável é, antes de mais, uma que tem uma alimentação variada. Todos os alimentos contêm nutrientes que o corpo humano necessita para funcionar bem. Assim, os nutrientes devem ser ingeridos em doses equilibradas através de alimentos de qualidade. Existem 2 tipos de nutrientes: os macronutrientes, que devem ser ingeridos em grandes quantidades, como as proteínas, os lípidos e os hidratos de carbono, e os micronutrientes, como as vitaminas e os minerais, que podem ser ingeridos em quantidades menores. Existem 4 grandes grupos alimentares, que devem ser consumidos em quantidades diferentes. O primeiro e mais importante, que deve constar em todas as refeições, são os legumes e as frutas. Em seguida, os cereais, que fornecem energia e moderam o apetite. O terceiro grupo é o das proteínas, que devem ser consumidas com moderação, assim como os laticínios. De evitar na alimentação são as gorduras, que só podem ser consumidas esporadicamente, principalmente os monoinsaturados, como o azeite, e os poliinsaturados presentes no milho. A hidratação também tem um papel muito importante no regime alimentar e a água deve ser consumida todos os dias em grandes quantidades, entre 1 e 2,5 litros. As calorias são a unidade de medida da energia fornecida pelos alimentos. Um homem deve consumir entre 2.400 e 2.600 calorias e uma mulher entre as 2.200 e as 2.400 calorias. Dentro dos alimentos, que são fontes de energia, os lípidos são aqueles que fornecem mais. 1 grama de lípidos equivale a 9 quilocalorias. Existem várias dietas alimentares, todas elas com as suas vantagens e desvantagens. A dieta vegetariana exclui todos os tipos de carne. Existem ainda tipos de vegetarianismo mais permissivos, como uma alimentação ovo-lacto-vegetariana, em que se consomem produtos lácteos. A dieta macrobiótica dá mais importância a cereais e leguminosas e mesmo o uso de produtos animais é tolerado. O problema destes regimes alimentares é que a ausência de determinados nutrientes pode causar carências graves, se não houver um planeamento cuidado das refeições.
Grande parte das doenças que afetam o homem estão relacionadas com a alimentação cuidada. Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, cancros, todas elas surgem ou se agravam se tiver uma má alimentação.